Vamos falar agora sobre a pandemia, sobre vacinas também. A Procuradoria do Distrito Federal vê suspeita de crime e aponta risco na compra da vacina indiana Covaxin, negociada no Brasil pela Precisa Medicamentos. O dono da empresa, inclusive, seria ouvido hoje pela CPI da pandemia. O depoimento dele estava marcado, mas foi adiado. Será que Pazuello, o dono da Precisa Medicamentos? Quem tem mais informação de Brasília é o Rafael Procópio. O Ministério Público Federal vê indícios de crime na compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, feita pelo Ministério da Saúde. A suspeita de superfaturamento no contrato de R$ 1 bilhão do imunizante, mesmo sem autorização para uso no Brasil, está na pauta da CPI da pandemia. Cada dose saiu por $15, quase 4 vezes mais cara que a vacina de Oxford. 6 meses antes, a vacina era mais barata, $1,34 por dose. O depoimento do sócio da Precisa Medicamentos, responsável pelo imunizante no Brasil, seria hoje, mas foi adiado para a semana que vem. A defesa de Francisco Maximiano alegou que o representante está cumprindo quarentena imposta pela Anvisa após viagem à Índia. A Precisa Medicamentos já é investigada por fraude em venda de testes para a Covid. Hoje, a CPI vota apenas requerimentos e pode aprovar a realização de uma sessão sigilosa com o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que disse ter um fato gravíssimo a revelar. Para o âncora do programa O É da Coisa, aqui da Band News FM, Reinaldo Azevedo, o contrato firmado para a compra da Covaxin precisa ser muito bem investigado. Porque no caso dessa vacina, o governo recorreu a um intermediário para comprar a vacina. Mas a compra da Covaxin demorou 3 meses, com a intervenção direta do presidente Jair Bolsonaro. O contrato é de 1,6 bilhão. Na Índia, a Covaxin estava sendo aplicada, tanto a Covaxin como a AstraZeneca, em hospitais privados, pelo correspondente a R$20 em abril. Privado, portanto, com lucro. Eu diria que, com todas as iniquidades que há, apareceu agora a suspeita de corrupção. Tem cara de corrupção, tem jeito de corrupção, tem cheiro de corrupção, anda como corrupção, é um gato escondido com o rabo de fora como corrupção. Se é corrupção, é uma questão que tem de ser investigada. É difícil a gente imaginar qualquer outra hipótese, porque no bolso de quem foi parar esse ágio de 90 nada, de mais de 900% no preço da vacina, que era de pouco mais de $1 e foi negociada, foi comprada. É que o governo quase assinou, chegou perto de assinar, estudou, não, assinou. Então esse dinheiro foi parar no bolso de alguém. De quem? A CPI da Covid até agora só quebrou sigilos telemáticos, telefônicos, internet, não quebrou o sigilo bancário de ninguém, porque ainda não havia a suspeita de corrupção no envolvimento do governo federal com o combate à Covid. Agora há, e está na hora da CPI começar a estudar essa possibilidade. Porque é tudo muito suspeito, Carla e Sheila. Veja bem, a argumentação para que não comprássemos a vacina da Pfizer lá atrás, não era o contrato leonino, com cláusulas que incluíam um preço alto demais a ser pago por aquela vacina? Quando nos foi oferecido o pacote máximo de vacinas da COVAX Facility, e o Brasil negou esse pacote, comprou o valor mínimo de vacinas, a argumentação de Pazuello também era que o preço era alto demais. A gente está falando aqui da negociação de uma vacina que não só não havia sido aprovada pela Anvisa, que é outra argumentação frequentemente utilizada pelo Ministério da Saúde para não compra de outras substâncias, não só não havia essa aprovação da Anvisa, como essa vacina ainda não havia passado pela fase 3 de testes. Ela estava numa fase muito menos avançada do que as demais vacinas que foram recusadas pelo Brasil. Ora, por que então, para essas outras vacinas de grandes laboratórios, que certamente têm um sistema de compliance muito mais avançado e rigoroso, nós não compramos essas doses, vacinas que já haviam passado por mais fases de testes, que eram mais baratas, de laboratórios mais conhecidos e confiáveis, e para essa vacina a gente abriu os braços e falou, venha, a um preço 1000% maior. Por quê? O que pode explicar esse apetite? Lembra que o Pazuello lá atrás falava
Como é que aquelas palavras que ele usava? Para que essa pressa? Ansiedade. Para que essa ansiedade? Para que a ansiedade na compra dessa vacina? A gente devolve a pergunta. Né? E já há relatos de pessoas de dentro do Ministério da Saúde de pressão para que a tramitação da aprovação dessa vacina da Anvisa fosse acelerada, e não das outras. Então os indícios são fortíssimos. O cheiro de corrupção começa a bafejar no cangote do governo federal. E eis aí que a CPI da Covid, por vias tortas, né? Mirou no que viu, acertou no que não viu. Mas acertou num pássaro grande, que tem que ser investigado. Aliás, não seria um absurdo se a CPI largasse mão de focar o seu trabalho em gabinete paralelo, essas investigações que possivelmente não darão em muita coisa, e focassem na compra dessa vacina. Porque os indícios são muito, mas muito fortes. A gente vai voltar a falar desse assunto daqui a pouquinho com os nossos colunistas. Lembrando, né, o depoimento de hoje, ele acabou sendo adiado justamente por isso, né, porque uma pessoa relacionada a esse assunto voltou da Índia recentemente, disse que precisa cumprir um período de quarentena, e aí hoje a CPI da pandemia deve ter uma reunião deliberativa para votar a quebra de sigilo e convocação de novos depoimentos. A gente não vai ter um depoimento como ontem do Osmar Terra, mas tem sessão sim.